será que a IA cria fake news ou será que fake news, notícias falsas, informações falsas, já é uma coisa inerente do ser humano desde sempre e ela simplesmente começou a veicular por outros meios? Será que jornais, será que as mídias tradicionais, será que a televisão, a rádio já não poderiam espalhar uma notícia que não é tão verdadeira assim? Poxa, quando eu era pequena, saiu uma notícia do chupa-cabra, que atacava e atacou cabras, e atacou pessoas e pegava crianças. E olha, eu tô falando de uma época que não existia a internet como a gente vê hoje, mas isso era vinculado na TV, nas rádios, nos jornais. Hoje eu quero falar com você sobre inteligência artificial. Sim, esse tema tem tudo a ver com a minha profissão, com aquilo pelo qual eu me formei. E eu quero trazer algumas coisas que circulam por aí. Algumas coisas são meio exageradas, que não fazem o menor sentido, e outras pra gente parar e pensar um pouquinho, refletir. De uma maneira diferente do que a gente tanto ouve falar aí pela mídia e por muitas pessoas que colocam o caos nesse assunto que é a inteligência artificial. Então, se você quer saber mais sobre esse tema e como isso impacta a minha e a sua vida, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva, eu sou uma mulher trans que começou seu processo mais tarde na vida e que eu tenho uma carreira toda formada na minha história ali de menino, né, que a gente chama de sapinho aqui no canal. Eu sempre trabalhei com tecnologia e inteligência artificial é uma das coisas que, inclusive, eu trabalho com isso até hoje. E vira e mexe, eu pego as pessoas falando sobre esse tema e trazendo alguns pensamentos, algumas ideias, muitas vezes propagada pela mídia, e que não são tão verdadeiras assim, tá? No fim, gente, eu quero tentar simplificar um pouco o que é essa tal da inteligência artificial e o que isso de fato vai impactar nas nossas vidas. Bom, primeiro que inteligência artificial não é uma inteligência como as pessoas imaginam, tá? Não é que a máquina ela está lá pensando, raciocinando como nós, seres humanos, fazemos, tá? Não é isso. Na verdade, a inteligência artificial ela é um conjunto, vamos simplificar, tá? De códigos e algoritmos que foram desenvolvidos que, através de dados muito volumosos e de estatística, ela traz informações e simula uma conversa com nós, seres humanos, tá? Então, tem diversos exemplos que você pode procurar aí na internet falando sobre isso. Um exemplo que eu gostei muito para exemplificar o que seria inteligência artificial é como se você tivesse 2 quartos separados por uma porta. De um lado dessa porta você tivesse uma pessoa que, sei lá, fala inglês, do outro lado você tem uma pessoa que fala russo, tá? Por essa porta, todo dia uma pessoa pega um envelope e passa por baixo dessa porta para outra pessoa. Essa outra pessoa abre esse envelope que está num idioma que ela não entende, mas ela tem uma enciclopédia de como traduzir aquilo que está ali. Na verdade, não como traduzir, mas como responder a cada palavra ou a cada sequência do que vê ali. Então ela pega aqueles símbolos que são estranhos para ela e dentro do idioma dela, que é aquilo que ela conhece, ela faz referências dentro desse catálogo e devolve esse bilhete respondido. Só que quando isso chega na outra interface, essa outra pessoa, ela tem que pegar e fazer o mesmo processo, porque ela não entende o que está ali. Ela simplesmente pega aquela informação, traduz dentro de um outro dicionário que ela tem e devolve essa informação. Imagina que isso fica circulando por anos e anos. Mais ou menos, isso é uma forma de você entender como as máquinas funcionam, porque, na verdade, elas não falam o nosso idioma, elas não falam português, elas não falam inglês, elas não falam nada disso. Elas falam o famoso bit-byte, os zeros e uns. Então, no final do dia, tudo está sendo traduzido para zeros e uns e a máquina, através de algoritmos, ela interpreta aquelas informações e devolve. O que ocorre é que, estatisticamente, os seres humanos, seja qual for a sua origem, seguem padrões. E esses padrões tendem a se repetir. Portanto, quando padrões de busca, padrões de pesquisa, padrões de criação, padrões de diversas coisas surgem no meio, a máquina é capaz de identificar esses padrões. E se você parar para pensar, seja uma imagem, seja um texto, seja uma música, seja um som, tudo isso é convertido de alguma forma em 0 e 1, dentro desse modelo que eu te expliquei.
tudo que está armazenado no computador são números zeros e uns. Até hoje não foge disso. A computação quântica tenta trazer uma nova forma de se fazer isso, mas ainda é uma coisa que, primeiro, eu não domino tanto, segundo, ainda não é a realidade. Bom, dentro do universo da IA, então, o que nós temos que entender é que sim, muita coisa evolui e traz benefícios por conta disso. Hoje, se você consegue assistir um vídeo, ouvir uma rádio, escutar uma música dentro do seu computador, é por conta dessa linguagem altamente avançada e desenvolvida que a tecnologia vem trazendo até nós. A inteligência artificial é uma forma de você interagir, fazer essas pesquisas e trazer resultados de forma muito mais rápida. Então, simplificando, ela não é capaz de criar nada, ela é apenas capaz de trazer coisas já existentes dentro de padrões e nos devolver. Por isso que, quando pedimos para a IA gerar uma imagem para a gente, nem sempre essa imagem ela fica 100% perfeita. O que acontece com essa imagem são aplicados padrões. Então, a gente tem IA se especializando cada vez em mais coisas, né? Uma das IAs, por exemplo, se especializa em edição de fotos, né? Então, se você pegar uma foto sua, ela faz uma tratativa na sua foto de pele, luz, sombras, etc., iluminação e ambiente, e consegue te colocar num ambiente, trabalho que alguém numa inteligência de fotografia faria, tá? Por exemplo, alguém que edita com Photoshop. Se você pegar uma IA que cria imagens do nada, você pode perceber que já existe um pouco mais de falha nesse processo. Tem melhorado muito, mas a IA tem muita dificuldade de criar mãos, dedos, alguns detalhes, coisas que uma pessoa não deixaria passar tanto, sabe? Teria um capricho maior se é um profissional que entende bem de edição. Então, trazendo nesse tema de edição, na verdade, a inteligência artificial ela acaba sendo uma ferramenta para quem entende do assunto. Então, se você pegar uma pessoa que já trabalhava com edição de vídeo, com edição de foto, e ela souber trabalhar som, luz, etc., porque sombra, luz, etc., porque não é simplesmente você pegar qualquer coisa e editar, você precisa ter um mínimo de noção e de técnica daquilo que você está fazendo. Então, a inteligência artificial na mão de um profissional ela é uma ferramenta que ajuda muito a escalar, muito a ganhar tempo, muito a facilitar o trabalho. Na mão de pessoas comuns, é uma ferramenta que vai gerar imagens que talvez aquelas pessoas não fossem capazes de gerar, mas não num nível de perfeição que alguém que tem aquele conhecimento pode fazer. Isso se aplica para todas as áreas. Se você pedir para uma IA criar uma música, ela vai criar uma música para você, mas se você colocar para um produtor que estudou música, é acostumado a trabalhar com música e analisar aquilo, ele vai perceber o que é bom, o que é ruim, o que está fora, o que está dentro. Entretanto, nas mãos de um produtor, é uma excelente ferramenta para que ele possa trabalhar, por exemplo, para fazer arranjos e facilitar o dia a dia dele sem que ele precise toda vez contratar uma banda para construir algo, porque ele precisa simplesmente que um cantor vá lá e tenha uma base para que ele possa gravar a voz. Então, ou até mesmo para ele criar uma referência para alguém que vai cantar, que não tem tanta noção musical ou de produção, de como ele gostaria que a voz ficasse numa determinada música que está sendo gravada ou está sendo arranjada. Então a IA é uma ferramenta que ela vem para facilitar a nossa vida, tá? Aí começam a surgir as questões. Poxa, mas a IA cria um monte de fake news. Será que a IA cria fake news ou será que fake news, notícias falsas, informações falsas, já é uma coisa inerente do ser humano desde sempre e ela simplesmente começou a veicular por outros meios? Ou seja, antes mesmo da internet ser a potência que ela é, será que jornais, será que as mídias tradicionais, será que a televisão, a rádio já não poderiam espalhar uma notícia que não é tão verdadeira assim? O que define uma notícia verdadeira? Sabe, padrões científicos, estudos incompletos. Poxa, quando eu era pequena, saiu uma notícia do chupa-cabra, que atacava, e atacou cabras, e atacou pessoas, e pegava crianças. E olha, eu tô falando de uma época que não existia a internet como a gente vê hoje, mas isso era vinculado na TV, nas rádios, nos jornais. E o chupa-cabra é uma coisa que nunca existiu. Para quem fosse um especialista estudioso, lia aquilo e falava, isso é uma fake news. Tá? Então, assim, a IA, assim como a internet, assim como várias tecnologias, elas não são responsáveis por criar fake news ou por espalhar fake news. Quem cria ou espalha fake news são as pessoas. E desde que a internet se tornou o que ela é,
ter a garantia de que a informação que nós estamos lendo, ela é uma informação válida e verdadeira, isso sempre virou um desafio, desde sempre. Então, era normal antigamente você ter as bibliotecas e livros no qual você poderia visitar e ter certeza de que a informação que está escrita ali é uma informação atualizada e validada por, sei lá, editoras, revistas competentes, pessoas especializadas, o autor, etc. Hoje em dia, depois do advento da internet, fica muito difícil você garantir uma informação. Algumas pessoas se baseiam ali na Wikipedia, né? Mas a própria Wikipedia não é uma fonte 100% confiável, porque a Wikipedia ela é construída por pessoas e validada por outras pessoas. Então, ter informações confiáveis continuam existindo a necessidade de você ir atrás de fontes confiáveis, né? O grande problema é que hoje as pessoas elas gostam de utilizar das ferramentas existentes para propagar ideias e, sei lá, ideologias que concordem com aquilo que elas pensam, não importa qual seja o lado. Então, assim, como eu vejo toda a questão da inteligência artificial nesse processo? Como eu falei, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela vem para ajudar. Só que da mesma forma que ela vai ajudar para o bem, ela vai ajudar para coisas ruins, se as pessoas assim quiserem utilizar. Então ela vai facilitar o trabalho de quem quer propagar informações que não são verdadeiras, como sempre existiu, acredito eu, que na história do ser humano. Filosofando um pouco aqui, eu acho que isso sempre aconteceu desde épocas primordiais. Eu acho que não é uma coisa que nasce no momento, tá? Porque no final do dia as pessoas querem que as outras pessoas concordem com elas, seja qual for o objetivo final, seja um objetivo de conquista, um objetivo de posicionamento, um objetivo religioso, um objetivo comercial, enfim, as pessoas querem essa concordância e através daí nem sempre as informações elas vão chegar de forma verídica, tá? Então, assim, não é porque uma fonte A ou uma fonte B ou uma fonte C propaga uma informação, seja ela utilizando IA ou não utilizando IA, que você tem garantias de que aquela informação ela é de fato verdadeira. Tanto é que tem vários canais no YouTube que vivem desmistificando outros canais ou outros posicionamentos. Isso muitas vezes vira até motivo de briga aqui na plataforma, né? Porque tem um que fala que consegue fazer leitura, sei lá, de mapa astral. Aí tem o outro que fala que faz leitura de se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Aí tem o outro que fala que investiga fatos que ninguém investigou. O outro fala de ufologia. Aí tem aquele que, não, eu combato a ufologia. Aí tem aquele que, não, eu combato essa questão porque não existe estudo científico sobre A, B ou C. Então, assim, isso já existia antes da IA. Com a IA, é uma ferramenta como qualquer outra, que visa simplificar o trabalho, seja de quem for, sem ponderação, tá? Ah, mas agora vão surgir um monte de imagens, de vídeos, de falas que nunca foram ditas, feitas ou faladas. Gente, isso já acontecia diversas vezes. Conversas eram tiradas de contextos para você criar narrativas. Existem pessoas, empresas especializadas nesse tipo de coisa. A inteligência artificial vai ser mais uma ferramenta para que eles utilizem dentro daquilo que eles já utilizavam. Porém, de novo, se isso é utilizado por alguém que não tem experiência, é muito fácil você perceber que é uma inteligência artificial. É muito fácil você perceber que aquele conteúdo não é verdadeiro. Agora, se aquilo é criado por alguém experiente, que já tem o conhecimento, já tem a prática de fazer aquilo, ok, a IA vai simplesmente facilitar o trabalho de algo que já acontecia. Percebe? Agora, trazendo isso um pouco para o nosso mundo, o que eu vejo, né? Eu vejo que muita gente, muitas meninas, conseguem utilizar a inteligência artificial para poder criar versões paralelas de como elas seriam, principalmente quando a gente fala de crossdresser, ou de pessoas que estão pensando na transição, ou pessoas que estão pensando em modificações na aparência. Então, se você quer modificar o cabelo, se você quer colocar prótese, se você quer fazer algum procedimento estético, ou se você não pode viver nada disso, porque você está presa no seu dia a dia, porque é uma escolha sua, enfim, você tem a possibilidade de pegar e se ver nesse outro caminho. E isso sem ter que pagar por um profissional super caro, e isso sem ter que
conhecer muito da ferramenta. Talvez não fique um trabalho perfeito, como, sei lá, um editor de modelo de capa de revista que fará um trabalho muito melhor com ou sem IA. Mas você tem um alívio para você poder ver, poder se imaginar. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para trazer mais benefícios do que malefícios. E, ao contrário do que as pessoas falam, de que a inteligência artificial ela vai tomar o emprego das pessoas, eu estava vendo esses dias o Sérgio do Foguete, né, falando uma coisa que, eu super concordei com ele. Não acho que a IA ela vai tomar o emprego de ninguém. Eu acho que as pessoas que não aprenderem a utilizar a IA poderão sim ter os seus empregos substituídos por outras pessoas que aprenderam a utilizar a IA. Porque não importa qual ramo que você trabalha, a IA ela pode te ajudar com revisão de texto, revisão de imagem, ela pode acelerar trabalhos de edição em massa, ela pode ajudar na criação, ela pode ajudar em várias questões. Mais uma vez, ela não cria nada, mas ela ajuda no processo criativo. Quem cria somos nós, seres humanos. Nós é quem estamos alimentando a IA. E não é de hoje, tá? Depois eu vou pesquisar aqui e vou deixar em algum lugar aqui marcado, mas a IA não é uma tecnologia recente. A IA existe desde 1950 e bolinha, tá? Então, assim, na verdade, o que nós temos são saltos de tecnologia. E a IA vem nesse momento, com esse salto de tecnologia, para nos ajudar a melhorar as coisas do dia a dia, né? Então, assim, vai ser um processo, como vários outros, como a informatização. Quem é da época da datilografia vai saber muito bem o que eu estou falando. As pessoas falaram, nossa, agora não precisa mais saber datilografar. E, na verdade, quem sabia datilografar ainda digita melhor hoje em dia nos teclados. Veio a época do celular, veio a época da internet, veio a época das mídias sociais e as profissões vão se adaptando, vão mudando. Então a IA ela já faz parte do dia a dia de todo mundo. É possível saber se um texto, uma imagem foi criada por IA ou não? Simplesmente olhando? Não, não é possível. Isso depende muito. Mas é possível ver quando algo não é tão convincente, independente da IA, tá? Então você vê uma pessoa falando algo que ela nunca falaria, você vê uma pessoa ao lado de alguém que ela nunca esteve, você vê uma foto de uma pessoa num lugar que ela nunca poderia ter viajado, já vai comprovar que algo está estranho ali, né? Então, é isso, gente. A IA, ela vem como uma ferramenta que eu acredito que ela vai mais ajudar do que atrapalhar. Independente de qualquer questão que você pense de modelo sociológico, político, religioso, enfim, eu penso o seguinte: o que fez o ser humano evoluir e viver mais e ter mais qualidade de vida, desde que o mundo é mundo, sempre foi a tecnologia. Então eu acredito que a inteligência artificial pode sim ser um grande salto para nos ajudar a acelerar entendimentos em termos de pesquisa, porque as pessoas já utilizam de algoritmos ou de estatística para estudar muita coisa em termos celulares, em termos biológicos, e tendo computação com esses algoritmos que conseguem ficar validando nas mãos de pessoas certas, utilizando isso de forma em larga escala, você sim pode acelerar estudos e pesquisas para desenvolver novos métodos de, cura de doenças, de método de alimentação, de produtividade, enfim, uma série de coisas que podem trazer benefício para o planeta. Claro que o ser humano é um bicho complicado, né? Então, em pleno 2025 para 2026, nós estamos vivendo guerras ao redor do planeta inteiro. Guerras em disputa de território, guerras com o objetivo que o ser humano sempre teve na vida, na história dele e continua tendo até hoje. Então nós não sabemos o que o ser humano pode fazer. Mas veja, não é a tecnologia em si. Somos nós, seres humanos, que fazemos mau uso das coisas que desenvolvemos, certo? Bom, tendo dito tudo isso, me conta aí, como você tem utilizado a inteligência artificial no seu dia a dia?
já começou a aprender isso, saiba que é muito importante. Inclusive, é excelente para quem está pensando em aprender idiomas. Pode ser um caminho muito, muito, muito bom para você usar e começar a aprender um outro idioma, como por exemplo inglês, que é uma língua fundamental. Já parou para pensar nisso? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Deixa os comentários, deixa o like, se inscreve no canal. Se puder, hype o vídeo e comenta que outros tipos de conteúdo você gostaria que eu trouxesse. E sobre você, Cross, que cria uma imagem totalmente diferente de você para fazer a sua persona feminina online, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Eu acho que todo mundo é livre para fazer o que quiser. Agora, óbvio, saiba que se você marcar um encontro com alguém presencialmente, você pode causar sim uma surpresa. E aí pode passar aquela impressão de fake news. Mas é isso. Vou ficando por aqui, um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.